Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, como todas as terças-feiras, nós temos um encontro às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo, Brasil. E nós vamos unindo-nos aos emissários do Cristo, aos trabalhadores da nossa casa espírita, aos amigos encarnados e desencarnados, e vamos criando essa grande rede de esperança, de fraternidade. Boa noite, Tatiane Mendes, boa noite, Sueli Reis, boa noite a todos esses amigos e amigas muito queridos. Que bom! Amigos, nada como iniciarmos a preparação espiritual da noite de hoje, abrindo numa mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos abrir aqui, deixa eu ver qual é a página, abrimos na mensagem 38. A mensagem 38, Servicinhos. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Servicinhos. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 32. Antes sedes uns para com os outros benignos. Antes sede uns para com os outros benignos. E Emmanuel assim se pronuncia. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino. A sugestão do bem. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Não menosprezes os servicinhos úteis, neles repousa o bem-estar do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 38. Servicinhos. Antes sede, um para com os outros, benignos. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículos 32. Irmãos, irmãs queridas, vamos orar. Agradecer ao Senhor a bênção da vida, a oportunidade de nesta noite estarmos reunidos em nome do Cristo, buscando compreender a sua mensagem de amor e esperança, à luz da doutrina espírita. E com gratidão nós vamos iniciando e pedindo, Senhor, toca os nossos corações. Esteja conosco, Senhor. Ajuda-nos
para que possamos estar contigo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, mais uma noite junto. Boa noite, Vicente, boa noite, Lúcia, boa noite, Mônica Pascoal, Gustavo, que bom, Gustavo aqui conosco, Aparecida Moraes, Marcos Teixeira, Sandra Sabino Albertini, de Fernandópolis, São Paulo, que coisa boa. Amigos, amigas queridos, amigos encarnados, amigos desencarnados, que fazem parte dessa grande família espiritual, que é a família do SEAC de Olambra. Boa noite, Marli Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Amigos, boa noite, Carmelina também, Carmelina Godoy. Mas nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10. E nós vamos pegar aqui diretamente do nosso Evangelho. Hoje nós estamos com um probleminha técnico, então nós vamos pegar aqui diretamente do nosso Evangelho para que nós possamos ler e refletir com relação à mensagem trazida através de Kardec, através dos benfeitores que fizeram parte da codificação. Boa noite, Márcia Craveiro. Mas o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, felizes, felizes os que são misericordiosos, aqueles que agem com misericórdia para com o outro. E foi o que Jesus nos ensinou naquele sermão das bem-aventuranças. E o capítulo 10, ele tem vários subtítulos, que eu vou ler para vocês, porque nem todos estão com o Evangelho à mão seguindo a leitura. Boa noite, Anne e Eliane. Então, o primeiro subtítulo do capítulo 10, Perdoai, para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. O outro subtítulo, Reconciliação com os adversários. Reconciliação com os adversários. Capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo que mexe muito com os sentimentos, porque perdoar, reconciliar, quantos de nós já conseguimos fazer isso? É difícil, muitos ainda não conseguem perdoar, ainda não conseguem buscar a reconciliação. Mas prossegue os subtítulos, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será? Nós vamos ver mais adiante. O argueiro e a trave no olho, que é uma passagem quando Jesus diz, hipócrita, mas nós vamos ver também, com calma, esse subtítulo, o argueiro e a trave no olho. Boa noite, Emily Manoeli, seja muito bem-vinda, e a Aninha Garcia também. Outro subtítulo, não julgueis, para não serdes julgados. Nós gostamos de ser juízes, gostamos de julgar, mas não gostamos de ser julgados. E aqui é justamente o contrário, não julgueis, para não serdes julgados. Outro subtítulo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mais um, ou melhor agora, todos esses subtítulos vão ser comentados por Allan Kardec.
E a seguir nós teremos as instruções dos Espíritos. Porque para quem não conhece a forma como foi formatado o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou trechos do Novo Testamento, principalmente a parte moral, selecionou trechos, comentou e depois vieram as instruções dos Espíritos que fizeram parte da codificação. Então vem as instruções dos Espíritos com os seguintes temas: perdão das ofensas, a indulgência, é permitido, é uma pergunta, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? O que será que os Espíritos vão nos trazer como instruções? Mas hoje nós vamos iniciar o item 1. O item 1, que é: perdoai para que Deus vos perdoe. Porque nós sabemos, estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós que aqui encontramos-nos reencarnados e desencarnados, a não ser aqueles que vieram como missionários, somos ainda espíritos imperfeitos. Cometemos equívocos, cometemos erros. E, logicamente, que nós vamos querer o perdão. Vamos querer que o outro compreenda as nossas limitações e vamos querer, principalmente, o perdão de Deus. Mas, para isso, é necessário o quê? Que nós também perdoemos os equívocos, os erros, as quedas que o outro cometeu, porque afinal o outro também não é um irmão de caminhada, um espírito imperfeito como nós, em processo de evolução moral e espiritual? Emily, hoje é o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos iniciando o capítulo 10. Estamos iniciando o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Felizes os que são misericordiosos, os que agem com misericórdia. E nós estamos vendo como que o capítulo 10 ele foi formatado. Os subitens, que vão ser comentados por Kardec, os subitens que serão trazidos, as instruções dadas pelos Espíritos, e nós estamos iniciando agora o item 1 do capítulo 10, que é perdoai para que Deus vos perdoe. E Kardec, para iniciar o item 1 do capítulo 10, ele selecionou 3 passagens que se encontram em Mateus. 3 passagens segundo Mateus. Primeiro, Mateus, capítulo 5, versículo 10. Segundo, Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E depois, Mateus, agora já mais adiante, o capítulo 18, itens 15, 21 e 22. Antes de nós lermos os trechos selecionados por Allan Kardec, eu sempre gosto de relembrar, porque nós sempre temos pessoas novas chegando, ou aqueles que às vezes já nos acompanham, mas que ficam um tempo afastados, depois voltam. E então é bom a gente sempre recordar certas coisas que nós costumamos falar. E é importante nós, espíritas, lermos a Bíblia. É importante conhecermos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi considerado a primeira revelação
que veio através dos profetas, através de Moisés e de outros profetas. A segunda revelação veio através de Jesus. E a terceira revelação é o Espiritismo. Então, como que nós, espíritas, vamos ter essa base, essa compreensão, se nós não conhecermos a Bíblia? Então, é importante lermos, mesmo que nós tenhamos um pouco de dificuldade, porque a Bíblia ela tem muitos simbolismos, muita linguagem que nós não podemos ler de uma forma literal. Mas nós vamos aos poucos. Allan Kardec ele nos ensinou que o Espiritismo é a ciência do infinito. Então, se o Espiritismo é a ciência do infinito, nós, para termos essa base dessa ciência do infinito, nós temos que ir com calma. Somos espíritos imortais. Mesmo que nós não tenhamos uma grande compreensão, nós vamos registrando, vai ficando armazenado no nosso inconsciente, nós vamos tendo esses registros e nós vamos, aos poucos, nós somos crianças espirituais. Quando nós colocamos o nosso filhinho na escola, no maternalzinho, às vezes aqui no Brasil já tem um maternalzinho, com um aninho a criança já vai para o maternalzinho. Nós não vamos querer que ele tenha a mesma compreensão de alguém que está fazendo um doutorado. A mesma coisa somos nós. Nós vamos aos pouquinhos, somos crianças espirituais, mas nós vamos iniciar o nosso maternalzinho. Então vamos, aqui Kardec selecionou 3 passagens trazidas por Mateus e que nós vamos ver a primeira. Isso foi Jesus, no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, quando ele fala o que eu vou ler agora. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. A segunda passagem selecionada por Allan Kardec é Jesus também se pronunciando. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Pecados, a palavra pecar, ela quer dizer você tomar um caminho equivocado. Porque nós vemos, às vezes, a palavra pecado assim como sendo uma coisa que nós cometemos e que não tem uma maneira de nos redimirmos. Não, estamos aqui justamente para isso, para evoluir. Mas voltando ao que Jesus disse, porque nós não vamos comentar, vamos deixar para a semana que vem, porque não vai dar tempo, mas vamos devagarinho, como eu disse, assimilando, registrando, imaginando, nos colocando há 2000 anos, ouvindo na acústica da nossa alma, Jesus assim se pronunciando. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Kardec seleciona ainda mais um
trecho contido em Mateus, agora no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Ainda Jesus ensinando aos homens daquele tempo, mas que continua sendo um ensinamento atual. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Eu vou repetir. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Então, alguém fez algo contra nós, ao invés da gente sair reclamando e comentando e propagando, não. Vamos ali, na intimidade, conversar com aquela pessoa. A sós com ele. Jesus ensina, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro. Jesus estava ensinando ali para aquela multidão. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Pedro, que todos nós, acredito, conhecemos, já ouvimos falar, que era um dos seus apóstolos, um daqueles seus seguidores, amigo que estava ali diariamente junto a ele, vai questionar a Jesus alguma coisa. Aproxima-se de Jesus para falar algo. Então, aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vamos repetir essa passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E a semana que vem, nós vamos iniciar com os comentários de Kardec referente a essas 3 passagens. Então, estamos no capítulo 10, no item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Quem age assim? Quem age? Quem desejar pode até colocar aí um dedinho para cima, sinal de que eu ajo dessa forma. Será? Quem desejar se manifestar pode dizer, eu ajo assim. Quando alguém faz alguma coisa, ao invés de eu ficar comentando pelas costas, eu vou diretamente e falo com essa pessoa, olha, você fez isso. Eu me senti ofendido, magoado. A sós. Quem faz isso? E se a pessoa compreender, se a pessoa se desculpar, se a pessoa perceber que ela não deveria ter agido daquela maneira, ensina Jesus, tereis ganho o vosso irmão. Porque a mágoa, o ressentimento não vai ficar. Ah, Eudócia botou um dedinho para cima. Muito bem, Eudócia. E aí o Pedro era como nós. Era aquela pessoa muito boa, mas ainda limitada em certos momentos. Então ele vai perguntar, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Porque ele pensou, poxa, Jesus disse, você perdoa, mas
É difícil. O sangue ferve. Eu vou ter que ficar perdoando essa pessoa? Quantas vezes? Ele queria saber, porque entre os judeus, o número 7 ele tinha um significado muito importante. Então ele quer saber, até 7 vezes? E aí o que Jesus... Ele já pensou, poxa, se eu perdoar até 7 vezes, já fiz uma grande vantagem. Perdoei até 7 vezes, a pessoa agiu errado comigo? Já, eu sou um santo. Perdoei até 7 vezes. Aí o que Jesus responde? Ele, Pedro, crente que ia agradar ao mestre, responde-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Agora pergunto eu a vocês, quem consegue já seguir o que Jesus ensina? Perdoar indefinidamente. Quem já consegue e quiser se manifestar, esse é o momento. Sejam sinceros. Vocês já conseguem perdoar indefinidamente? Porque quando Jesus fala até 70 vezes, 7 vezes, ele não está dizendo, vocês comecem a contar. Vai contando. Quando chegar nesse número, aí você não perdoa mais. Ele quis mostrar que nós devemos perdoar sempre, sem guardar mágoa, ressentimento, desejo de vingança, porque o perdão, ele tem um processo. Quando nós já não desejamos nos vingar, já não queremos, já não nos comprazemos com o mal que acontece ao outro, quando a gente já não diz assim, bem feito, ele mereceu, afinal de contas, eu sofri tanto com ele agora está sentindo aí esse gostinho, como que é sofrer, padecer? A Eudócia disse assim, eu acho que eu consigo. Parabéns, Eudócia, é isso aí, que bom. Está no caminho da evolução moral e espiritual. Meus parabéns. Então, Jesus vai mostrando que nós devemos perdoar. E perdoar, nós já trouxemos em outras oportunidades, não é que a gente vá ter por aquela pessoa que às vezes praticou um ato assim tão terrível contra nós, que nós vamos ter aquela mesma amizade, aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho por aquela pessoa. Mas quando nós já conseguimos ver aquela pessoa sem desejar o mal para ela, sem nos regozijarmos se porventura algo de ruim acontecer com ela, já não desejamos mais nos vingarmos, prejudicarmos aquela pessoa, já não guardamos mais mágoa, ressentimento no nosso coração, o perdão, ele foi realizado. Mas amigos e amigas queridas que estão aqui conosco nessa noite, dando boa noite também para o Arnaldo não apareceu aí, mas eu sei que ele deve estar aí juntinho da Eudócia, diretamente de Boston. Amigos, faltam 3 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação. A reunião de vibração e irradiação, para aqueles que porventura não saibam, é uma reunião de tratamento, é uma reunião que acolhe aos pedidos que chegam à nossa casa espírita, de irmãos encarnados e desencarnados. Então, essa reunião não é ao vivo, é à distância. Nós vamos agora encerrar o nosso estudo do Evangelho, que serve como essa preparação espiritual
nós estamos entrando nesse clima espiritual para, como trabalhadores, podermos participar da reunião de vibração. E como assistidos, aqueles que estão sendo cuidados, tratados nesta reunião, também entrarem nesse clima espiritual. A reunião de vibração vai de 8h30 às 9h30 da noite. À distância, agora em seus lares, pessoas que agora estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, serão assistidas pelos emissários de mais alto e com as nossas vibrações, com as vibrações dos trabalhadores da nossa casa. A Sueli disse, me dou bem com todos. Eu imagino, Sueli, você é uma pessoa muito doce, então realmente também está nesse processo muito importante, isso é muito bom. Mas, amigos, hoje é terça-feira, agora temos um encontro domingo, 20 horas, que é o nosso Evangelho no Lar, pelo Facebook, pelo Instagram. Segunda é a nossa palestra da semana e terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. Quem desejar encaminhar algum nome, caminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, passarei o número do WhatsApp. E quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos mais de 800 vídeos. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, DDD é o 19 e o celular é o 99-341-6316. 19-99-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Muita paz.